Boa tarde. Hoje continuaremos com o patrimônio cultural e equipamentos turísticos de Osasco. Eu sou Ivani de Oliveira, pode me chamar de Iva, e estou aqui com o Gustavo Henrique dos Santos e com o Henrico. O Gustavo, ele é nascido em São Paulo, né, Carapicuíba. Pirapora do Bom Jesus. Pirapora do Bom Jesus, dia 8/3/89, né? Ele tem um vasto currículo. Então, ele tem vasta experiência em patrimônio histórico, material e imaterial, é especialista em história de documentação oral e escrita, com foco em pesquisas sobre o Oeste Paulista. Tem habilidades em planejamento e coordenação de exposições, eventos culturais e manifestações artísticas. Ele é escritor, autor de 5 projetos contemplados no âmbito educacional e cultural. Além disso, atua como coordenador de monitoria, desenvolvimento e criação de experiências culturais e práticas educacionais para diversas faixas etárias, grupos, incluindo educação bilíngue. Formação acadêmica, mestrando em psicologia de educação, tem mestrado em psicologia de educação na Unifiel, especialização em ensino e filosofia na UAB, Unifesp, especialização em gestão arquivista na FESP-SP, licenciatura plena e bacharelado em História na Unifiel. Experiência profissional, ele é da Aliarte Educacional e Turismo, ele é sócio-administrador, então ele é responsável pelo planejamento, coordenação de todas as atividades do estudo do meio bilíngue, treinamento de corpo técnico e gerenciamento de projetos culturais. No Centro Paula Souza, mais especificamente na ETEC André Bogazian, ele é professor de História, Filosofia e Sociologia. Ministra aulas para jovens de nível médio e técnico, acompanhando estudos do meio, orientando projetos e trabalhos de conclusão de curso. No Centro Universitário Unifiel, é professor do Núcleo de Educação nos cursos de licenciaturas e ministra aulas de pedagogia, na pedagogia, letras, psicopedagogia, história, orienta projetos e trabalhos de conclusão de curso. E tem uma vasta experiência como arquivista, história, e, inclusive Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, aqui nas cidades vizinhas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Gustavo, e obrigada, Henrico, por também aceitar esse convite, porque eu fiquei sabendo que você é uma pessoa que conhece muito a história de Osasco, você é um autodidata da história de Osasco, que você gosta muito, é apaixonado por Osasco, e seu avô é emancipador, né? Da ordem dos emancipadores, né? Embora ele tenha falecido, mas ele faz parte dessa brilhante história de Osasco. Então, para falar de patrimônio cultural, que é uma coisa que nos encanta, né? Vamos descobrir, então, juntos, alinhando com aquilo que o José Setter nos trouxe, os tesouros históricos, esses espaços que fazem assim de Osasco uma cidade vibrante e cheia de identidade. Vamos conversar, então, sobre os desafios, oportunidades do turismo local e conhecer iniciativas culturais e debater como fortalecer o vínculo, que é uma coisa que a Shirley, que é presidente do Contur, sempre diz, né? Dos moradores, que seja turista no seu próprio local, e visitantes no patrimônio da cidade. Então, para começar, você pode, por favor, para continuar, né? Por favor, Gustavo, nos falar um pouquinho sobre o trabalho com esse patrimônio histórico do município? Bom, primeiramente agradecendo aqui o convite, né? Seu convite, o convite da CETID, e não só em meu nome, em nome do Henrico também, mas da ETEC Professor André Bogazian, que é
a entidade que nós estamos representando aqui hoje, e que foi a entidade que acabou trazendo a gente para esse vínculo com o resgate da história de Osasco, com o patrimônio histórico principalmente, né? Então, quando eu cheguei na ETEC, aí andando pelo bairro do Bonfim, eu comecei a identificar alguns imóveis, né, que são imóveis que remetem ali arquitetonicamente ao início do século XX, né, alguns imóveis bastante interessantes. Entretanto, quando a gente está falando de patrimônio, os imóveis que são tombados, eles têm a característica de cores específicas para a pintura, né? Então, os especialistas, através da cor, eles conseguem identificar o período do imóvel. Então, é comum, por exemplo, andar em Ouro Preto, em Paraty, claro que os guias são especialistas, mas as pessoas que conhecem, elas olham, elas conseguem, através da cor, das ornamentações, fazerem uma datação dos imóveis, né? Pelo menos o século. E ali eu identifiquei que essas cores elas não eram condizentes com o período. Então aí comecei a me interessar, a pesquisar mais sobre, justamente para entender o contexto. E aí acabei descobrindo que o bairro do Bonfim é esse primeiro bairro de Osasco, né? Então o Osasco se desenvolve ali, o Antônio Agu, ele começa o que vai se tornar o que a gente chama de história de Osasco por ali, né? Porque o barro da região era um barro muito bom para a construção dos tijolinhos, que vão ser justamente os tijolinhos utilizados nessa transição arquitetônica em São Paulo. Então, se a gente pensa no interior de São Paulo, né? Então, Santana de Parnaíba, como tu citou, por exemplo, a gente ainda tem muita arquitetura em taipa de pilão e taipa de mão. E com ornamentações, né, o tipo de construção do século, o imóvel do século XX, já com características de neoclassicismo, entretanto em taipa de pilão e taipa de mão. Aqui a gente tem elementos neoclássicos, tem alguns elementos barrocos, tem alguns imóveis ali, né, mas eles já são com tijolinhos de olaria, porque ele faz a olaria ali justamente pela facilidade de acesso com a ferrovia para poder mandar esses tijolos para São Paulo. Então, essa ideia que a gente tem comumente, né, do quão forte é o movimento dos trabalhadores, por exemplo, em Osasco, essa questão industrial em Osasco ela é muito forte, né? E é justamente porque aqui ela pode ser considerada uma cidade pioneira justamente nesse desenvolvimento industrial desde esse começo do século XX. E aí ali a gente trabalha justamente na perspectiva de fazer o resgate, a salvaguarda dessa história e contar essa história no próprio lugar onde ela aconteceu, porque o local nos possibilita, né? Que bonito se a gente pudesse ter imagens dessas casas ali do Bonfim, né? Quem sabe num futuro, né? Num outro momento, né? Por que Osasco não entrou na taipas de pilão? Porque já faz parte de um novo ciclo mesmo. Então, a gente ter no século XX a construção de taipa de pilão não era corriqueiro, porque já estava no âmbito da industrialização, São Paulo já estava construindo de outra forma. Então, ela não entra porque ela pertence realmente a um segundo momento dessas construções. Então, o que vai ser forte aqui, a partir do momento do desenvolvimento da cidade, já está embutido nessa lógica de outros tipos de construção, mais voltada para os tijolinhos de barro, diferentes do que era a taipa de pilão. Isso fica mais para ali até meados do século XVIII, em alguns lugares. Ah, obrigada. Henrico, você que é um estudioso, né? Que é um emancipador, assim, pelas beiradas aí do avô, podemos chamar assim, emancipador mirim. Quais são os principais patrimônios históricos que você identifica em Osasco e que merece destaque? Eu acho que primeiramente, lá quando eu fui para a ETEC Bogazia no passado, eu fiquei apaixonado pela história ali do Bonfim, nossa, muito. E eu ali passando, fui pesquisar bastante, eu vi que ali perto, do lado da estação ali tem a primeira farmácia de Osasco, a farmácia de Pedro Fioretti, que tem até uns itens dessa farmácia ali no Museu de Osasco, que infelizmente está fechado para restauro, maravilhoso aquela parte do Bonfim ali.
E o calçadão, como é que vocês fazem esse trabalho lá? Para identificar como patrimônio histórico e cultural. O calçadão eu já poria em um outro segmento, né, que a gente chama de patrimônio imaterial. Então, dentro da ideia do patrimônio, nós temos o patrimônio material, né, que são os registros físicos, e o imaterial, que são os que a gente chama de fazeres, né? Então, não seria, no caso, um tombamento, mas seria o registro, que é justamente o registro do fazer. Então, muita gente, às vezes a gente conversa com as pessoas, o que tem de patrimônio em Osasco? Tem o cachorro-quente. Nossa, mas o cachorro-quente? E é justamente, sim, o cachorro-quente. Sim, porque é um fazer especial do cachorro-quente que é típico daqui da cidade. E nessa questão patrimonial, o principal que eu vejo é justamente a ideia do pertencimento, né? Então, na entrevista anterior, eu achei uma parte muito bonita, que o Sr. Setter falou que aqueles que têm o coração de Osasco são os osasquenses, e a eles a cidade pertence. E eu acredito que é justamente isso, o legado que se deixa para o patrimônio, para a identificação do patrimônio, é a juventude que tem esse coração, acho que o cachorro-quente, de certa forma, está no coração e na imagem de todo mundo em Osasco. Então, qualquer pessoa que fala, vou ao calçadão, vou comer um cachorro-quente no calçadão. E isso é um objeto de identificação. Então, ali no calçadão, eu acho que o patrimônio material é o que seria mais importante ali. Desculpa. Temos uma pergunta. Claro. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o Henrico. Ainda falando sobre o cachorro-quente, porque Osasco é conhecida como a cidade do cachorro-quente, eu gostaria de te perguntar se dentro da sua família ou dentro das pessoas que você conhece, você tem alguma história sobre o cachorro-quente de Osasco? Rapaz, quando o cachorro-quente de Osasco fez muito parte da minha família, porque minha tia Luciana, ela começou, lá no começo dos anos 2000, assim, começou com vendendo cachorro-quente no carrinho. Ela vendia até aqui em frente a Anguera também. Aí, hoje ela foi vender, ela ganhou até o primeiro festival de cachorro-quente que teve em Osasco aqui, tia Luciana. E recentemente, esse ano, ela participou de um programa de TV, assim, muito, muito famoso, assim. E, nossa, a minha tia tem muita história, porque ela conseguiu conquistar as coisas dela. Ela estava grávida, sim, ela estava trabalhando grávida do meu primo. E hoje em dia até eu vou lá, ela me chama às vezes para trabalhar com ela ali. Cachorro quente, eu fiquei emocionado. Eu vi esse programa que a Luciana ganhou o prêmio agora como do cachorro quente, né? O cachorro quente de Osasco realmente é famosíssimo. Sim. E você citou o nosso museu, que está fechado, mas é um patrimônio histórico que a gente deve guardar na memória, no coração, e que ele está sendo restaurado, né? Será restaurado em breve. Não está sendo ainda, mas será restaurado em breve. E um museu, como você disse, tem lá peças do Pedro Fioretti, né, do que ele tinha na farmácia naquela época. O que mais você consegue identificar lá no museu que é relevante assim, para a nossa história e para o turismo? Lá tem documentos assim, também da emancipação assim, de Osasco. Ali. Minha mãe também fala de bastante histórias lá que ela foi nas excursões da escola dela, que a minha mãe estudou no Campesina, aqui na escola aqui, Campesina, e ela fala bastante das excursões dela pro museu. Nossa, que lá ela amava ali, porque havia muita história ali. O Henrico, ele é um colecionador de objetos sobre a história de Osasco. E ele achou um colete dos emancipadores, ele chegou contando que aquele colete era
Mas de onde você tirou essa informação? Aí ele trouxe um jornal falando da emancipação com uma fotografia e lá estava. Onde você conseguiu aquele colete? Aquele colete eu tava andando pelas ruas de Oz, maravilhosa Oz, que eu amo. Aí eu passei num brechó ali no centro ali e eu tava mexendo nas roupas e eu falei, rapaz, colete dos emancipadores de Osasco, meu Deus. Aí eu falei, nossa, eu fiquei apaixonado. Aí eu comprei ele, eu levei pra escola pra mostrar pro Gustavo. Eu fui pesquisar mais sobre esse colete dos emancipadores, eu vi que é um colete mais de apresentação, assim, mas tem fotos. Eu encontrei, assim, fiquei muito emocionado, assim. Eu encontrei sobre... Que bacana, você tem que tirar uma foto com o José Setter com esse colete aí, levar o jornal para ele ver. Ele deve ter o jornal e ele deve ter um colete desse também, não sei. Mas você deve... depois, um dia a gente combina, né, com o José Setter. E continuando do patrimônio histórico de Osasco, você dizia das casas. Nós temos outras casas que em Osasco, no município, que são relevantes para a história? Nós temos, desse primeiro período, ali ainda tem bastante resquício, né? Alguma coisa dessas casas desse período a gente ainda tem bastante ali no bairro do Bonfim. A gente tem também, mais para frente, nossa, me fugiu o nome da vila. Tem uma vila que é uma vila operária, também bastante importante. Vila Osasco? Não, é Dona Leonor, se eu não estou errado. Ela fica sim. Na ponte do Piratininga, um pouco antes. Aquela vila é bem importante, inclusive parece que em algum momento houve a cogitação de transformar ali num museu ou algo assim, ou pelo menos uma casa no museu, porque aquela vila era uma vila operária justamente do pessoal da Sorocabana. Da Companhia Sorocabana, então aquelas casas elas também não são tombadas, mas elas fazem parte de um patrimônio industrial do patrimônio histórico que conta a história também desses trabalhadores da indústria que são bastante importantes. Tem a Capela do Raposo Tavares, né, em Quitaúna, que também aí é um outro período. Então a gente consegue em Osasco também contar uma história que vem lá desde o período colonial até essa nova dinâmica que já situada no século XX. E precisamente quando Osasco já era município e tudo mais, a gente também depois tem aqui ainda bastante preservado aquelas casas que a gente costuma brincar que é casa de interior, né, casa de vó, aquelas casas que tem o jardim na frente, um murinho baixo com umas grades, uma entrada com uma areazinha ali. Aquelas casas são de um outro período que também já é pensado na popularização das casas. Então, são casas que eram feitas já em programas governamentais já para maior acesso da população. Então, tem dentro dessa perspectiva da história, principalmente dos trabalhadores, das lutas sociais, a gente tem muita coisa e também tem as casas com um requinte desse início ali do século XX, quando a GU faz a Olaria, todo aquele núcleo de indústrias ali próximo. Nós temos ali, por exemplo, você citou a Zona Norte ali do Piratininga, né, que é a Zona Norte. Nós temos também na Zona Norte um outro prédio importante, né, um outro equipamento importante, que é a Capelinha, que é contemporânea, né, que é Oscar Niemeyer. Ela entraria como nessa questão do patrimônio histórico? Pensando assim em visitação, né, a gente pensando em turismo, a gente pode construir a ideia de várias formas, né? Então, o porquê que se visitaria, né? Então, construir isso como um patrimônio, principalmente parte da identificação das pessoas. Então, não é que não teria valor, tem valor, mas como que a gente constrói esse valor? Então, existem, e essa também entraria tal qual as outras que eu citei, mas como que a gente faria para
para poder produzir esse pertencimento através dessa capela. Então, aí a investigação que se faz é justamente essa investigação histórica para a gente poder entender de onde vem, né, por que foi construída, por quem foi construída e quem se apropriaria dessa história, quem que se apropriaria desse contexto para a gente poder trazer isso como valor. Porque, no fim, é a ideia do pertencimento, algo que conversávamos antes em bastidores, né? Aquilo que em Pirapora a gente dizia assim, o pessoal falava, vamos para a cidade, porque tudo tinha que vir para cá para poder adquirir. Para o centro de Osasco. Osasco para a gente era cidade. Vamos para a cidade. Isso, ou vamos para... O pessoal mais antigo lá ia muito para Itu, porque antes o caminho de Itu era mais fácil acesso, e vir para a cidade era Osasco, São Paulo, o pessoal brincava, vamos para a cidade. E quando eu vim para cá, né, quando eu vim morar em Carapicuíba, e depois que eu vim para Osasco, eu percebi que era exatamente igual. O pessoal de Carapicuíba tem a mania de dizer, vou a Carapicuíba. Você está em Carapicuíba. Para eles ir para Carapicuíba e ir para o centro. E eu percebi que em Osasco também é assim. Eu vou para Osasco, os meus alunos que são dos bairros, eles... eu estou indo para Osasco. E como lá a gente recebe aluno de vários lugares mesmo, eu falo, nossa, mas você não mora em Osasco? Eu moro no Piratininga, por exemplo. Moro no Novo Osasco, mas para eles vou a Osasco. Então, essa ideia de você criar o pertencimento através do patrimônio passa... diretamente por criar esse pertencimento na pessoa. Então, uma capela assim no Piratininga é maravilhosa, porque aquela capela provavelmente faz parte do cotidiano, e é uma capela de Osasco, né? Uhum. Então, é justamente nesse contexto de criação desses pertencimentos que a gente vai criando os laços do patrimônio, né? É isso. Nós temos uma pergunta. A minha pergunta para os meninos, eu também gostaria de receber a percepção do Henrico. Muitos moradores nem sempre conhecem o valor histórico de prédios e espaços antigos. Como vocês imaginam que a gente pode estimular o reconhecimento e o cuidado com esse patrimônio? Porque as histórias que a minha família trazia sobre Osasco, que assim, nossa, aí eu criei muita identificação também com as moradias ali, o local também, e procurando várias histórias também em livros, assim, bastante, assim. Eu vejo bastante também que vários prédios, assim, que podiam ser tombados, assim, aqui, que podia até virar atração turística também, assim, que dariam para mostrar como era a história, assim. Essa de trazer para a pessoa o pertencimento em si, como criar isso como um atrativo, ele passa diretamente por construir por revelar as importâncias, né? Porque a gente passa pelos imóveis, às vezes o olhar das pessoas, às vezes olha, é só um prédio antigo, ou ele é só algo velho, algo que não tem valor, algo que poderia transformar. Então, dentro da perspectiva de restauro, por exemplo, a gente tem algumas diretrizes, né, que seguem. Uns vão dizer que é melhor preservar o que sobrou, outros dizem que é melhor reconstruir. E o que se usa mais aqui em São Paulo, principalmente, é a ideia da gente destacar o que é original. O que for feito de intervenção tem que ser feito em materiais que sejam deem contraste, né? Então, principalmente, o Museu Ipiranga, por exemplo, ele foi reaberto recentemente, né? Tem um tempo mais recentemente. Uhum. Então, quando a gente está entrando na parte de baixo ali, automaticamente é proposital, a gente sabe exatamente o que é o prédio do período, e tudo que é feito de intervenção são com materiais contemporâneos, justamente para dar o destaque. Então, a gente sabe o que é de época e o que não é. E quando a gente traz esse destaque, automaticamente as pessoas conseguem identificar
E ele é um museu, né? Ele foi construído para tal. Mas se a gente pega, por exemplo, qualquer casa ou qualquer espaço e a gente abre para as pessoas e a gente consegue mostrar para as pessoas com um olhar diferente, é justamente, eu acredito que esse olhar diferente que ela vai começar a ter a percepção daquilo e ela vai começar a se apropriar daquilo. Eu acredito que é justamente essa ideia da apropriação, né? Então, a aula que eu sempre começo com eles na ETEC, é uma aula em que a gente vai no bairro do Bonfim, ali mesmo, e fala da história através das casas. Então, eles têm automaticamente, eles têm uma percepção que aquelas casas são casas diferentes, eles só não sabem período, não sabem qual é o contexto daquilo, mas a gente consegue despertar o olhar daquelas crianças, criança desse tamanho, né? Dos jovens. Tá me tirando? Fala, Rico. Uhum. Consegue despertar a atenção dos jovens justamente mostrando que aquilo, sim, tem um valor, que existe muita história, existe muito pertencimento em cima daquelas casas. Então, entendi. E aí vocês identificam o período? Como que isso se dá, e o que na verdade não é somente o período, é o que a construção pode revelar para nós, né? Então, por exemplo, tem casas ali que são interessantes porque as janelas e as fachadas, elas dão diretamente para a rua. Então, é algo que eu costumo brincar com eles. Vamos imaginar, e a gente sempre traz do nosso contexto, né? Vamos imaginar, você chega em casa, pega um almoço, sai da escola, pega um lanche, chega em casa, pega um almoço, pega um lanche. E então, que cômodos que seriam esses aqui? Aí eles falam, é quarto, é sala, é qualquer coisa que poderia ser. Mas, de qualquer forma, vamos pensar, então, se aqui era uma sala, você está comendo um lanche, passa alguém na porta da sua casa e dá um tchau, é legal? Esquisito, né? Esquisito para nós. Porque essas construções eram feitas assim propositalmente, então as fachadas davam direto para a rua porque não existia problema, de certa forma, das pessoas passarem e ver o que estava acontecendo dentro de casa. Porque muitas das pessoas eram parentes também, muitas eram amigos ali, não tinha problema. E, principalmente, o que isso vai revelar para a gente ideário de história. Ali a gente vai ter uma ideia mesmo fixa de governo, assim, de implementação de industrialização em São Paulo, em Brasil como um todo, né? Mas falando de São Paulo, a partir de 1930. Então, e colocar isso como política, as pessoas assimilarem como vida, são coisas diferentes. Então, as pessoas até a industrialização não tinham essa ideia muito clara do que é público e o que é privado. Isso é uma ideia nossa. Então, a minha casa, o meu ambiente público, ele é resguardado para mim, e o que o que é privado é resguardado para mim dentro de casa, e o que é público está na rua. Então, até tem diretriz de construção hoje que dicta que a gente tem que ter um recuo de no mínimo 5 metros para poder começar a construir, né? Isso. Mas antes não tinha isso, justamente porque não tinha essa diferenciação do público e do privado. E isso é uma leitura que a gente consegue fazer através de uma casa. Então, a identificação disso está trazendo para a gente revelações históricas, e a partir disso, quando a gente consegue despertar o olhar, a gente consegue trazer 1000 outras coisas, e principalmente essa ideia de pertencimento. E faz imaginar a gente como era a convivência das pessoas naquele local, antigamente também. Naquele período, né? Nossa. Que interessante. Nós temos bem próximo a biblioteca e a escola de artes. Vocês acham que são prédios passíveis para tombamento? Ou para, não sei, para um restauro, uma reforma, para um... são patrimônios do município, né? A biblioteca está fechada para restauro, né? E a escola de artes vai passar também por uma reforma, tal. Inclusive tem o teatro dentro da escola de artes. O que você me diz? Sim, seria principalmente porque a gente tem a ideia do que nem eu estava brincando com do cachorro quente, né? Que as pessoas falam, nossa, porque é patrimônio. É patrimônio. E material. E material é uma outra ideia do patrimônio, mas é patrimônio também.
E muitas vezes, quando a gente está pensando em patrimônio, as pessoas estão pensando num monumento, estão pensando em algo que seja muito antigo, mas não quer dizer que seja necessariamente isso. O patrimônio é aquilo que vai ser algo que seja importante para a comunidade e que seja identificado como algo de pertencimento da comunidade. Os nossos parques são patrimônio. Exatamente. A gente tem, por exemplo, ali na imediação também, ali no Bonfim, nas Nações Unidas, né? E na entrada da Rua da ETEC tem ali uma praça, e em frente a essa praça a gente tem ali o Tietê, ali na margem das Nações Unidas. E tem muita coisa ali que a gente pode trabalhar em cima, por exemplo, de patrimônio ambiental também. Tá. Porque a rota de entroncamento ali do Tietê Pinheiros está muito próximo ali, e é justamente essa rota que essas primeiras empreitadas de descoberta do interior do estado, elas começam por ali. E ali a gente ainda tem uma área de Tietê preservada. Outras coisas até que a gente consegue despertar o olhar e pensar sobre. Alguns pontos de Osasco alagavam bastante, né? E por que alagava? Porque justamente tem outros fatores, mas um dos, né, histórico, a gente pensando, né? A Light em Power, ela muda a dinâmica de produção de energia em meados ali da década de 50 para 60, e ela começa a entender que era mais vantajoso gerar a usina por cubatão, a energia por cubatão. Então a Billings se torna uma represa ali, justamente para jogar água na serra para produção de energia de forma mais eficaz e unificada. Tinha várias usinas aqui no Tietê, que eram usinas geratórias, que depois usinas geradoras que se tornam barragens elevatórias. Essa ideia de barragem elevatória é para estancar a água para a água voltar e poder mandar água para Billings. Mas se você estanca a água aqui, a água vai voltar no leito como um todo. Então, primeiro fizeram uma obra para depois pensar. Por isso das enchentes. Por isso das enchentes. E prejudica o patrimônio histórico do município. Isso, patrimônio histórico e cultural. E aí tem essas regiões de alagamento justamente porque foi muito recente a correção que fizeram do leito, né, para poder aguentar essa vazão de água. Então, isso faz parte de um outro contexto também, mas a ideia do patrimônio tá ali em tudo. Então a gente tem a ideia que o patrimônio ele é só as coisas antigas, são só os monumentos, mas não necessariamente. Então a gente pensando que Osasco está aqui num contexto já do século XX, apesar de já ter 100 anos, né? A gente já tem mais de 100 anos que a gente mudou do século XX. Né? Mudou para o século XX, já estamos no 21, enfim. Mas não é porque não é tão antigo que não seja valoroso, porque são justamente esses bens que vão trazer o pertencimento. E talvez para as gerações mais jovens, esses bens façam muito mais sentido do que outros tão mais antigos, né? Nós temos aqui em Osasco a história do Dimitri Sansou de Lavaux, que foi o primeiro voo, né, dia 7 de outubro de 1910, que é um patrimônio, né, histórico, né, Henrico? E essa história do avião, o que vocês acham se a gente trouxer esse avião para Osasco? O que vocês acham, pessoal, de trazermos esse avião para Osasco? O que você pensa dessa história, Henrico, como um osasquense apaixonado pela história de Osasco? Rapaz, eu acho que seria maravilhoso ver, né, a parte da história, ver como ele pensou, imaginou aquilo. Nossa, eu ia achar demais Osasco voar assim, rapaz. Eu estive recentemente, a Shirley e a Lilian também, que são a presidente e vice-presidente do Contur, estivemos lá em Itu. Elas estiveram num dia, eu estive no outro dia, e o avião está lá em Itu, tem um avião lá, né? E é bem bacana, e a gente fica pensando, né, ou não, patrimônio, né, histórico e cultural. Como anteriormente eu citei os nossos parques, né? No Parque Chico Mendes, por exemplo, nós temos, além do batistério, além dos lagos, temos 2 lagos, nós temos o orquidário e temos ecoterapia, que a nossa Secretaria de Educação quem cuida, né, da ecoterapia. Outro dia eu fui lá, eles estavam dando banho nos cavalos, né? Então é toda uma história bem bacana.
E o Parque Chico Mendes, por exemplo, é um parque bem bacana, bem grande, né? Tem lá dentro tudo isso que eu disse, né? Além de outras riquezas, pode também ser tombado. Tudo vai depender do que a importância que aquele bem traz para a comunidade, né? Tá. Então e também às vezes a ideia de bens que eles não são necessariamente tombados, mas eles são relevantes e são cuidados, porque existe também muitos imóveis que eles são tombados, mas não são cuidados, porque às vezes ele é um imóvel inclusive particular. Para quando o Tom faz o tombamento, existe toda uma diretriz que tem que ser seguida de conservação. E nem sempre essa pessoa tem dinheiro para isso. Então, para preservar, é muito mais complicado, às vezes, do que derrubar e fazer outro, por exemplo, né? Certo. Então, o ato em si de tombar e registrar, enfim, não garante a salvaguarda. Então, é muito mais importante, às vezes, a gente trazer a comunidade como um todo, na perspectiva deles terem a compreensão que aquilo é deles, e aí sim, depois disso, é tombado. Porque também, às vezes, falar em tombamento... Tem o pertencimento, não tem, né? o pertencimento. Nós temos um único patrimônio tombado aqui no município. Não sei se vocês sabem, mas a casa de Vitor Brecheret. E quem tombou foi a família, né? E tá lá, descuidado. Que cai nessa história. Que cai, né? Tombou. Nós temos 5 minutos, né? O nosso teatro municipal, que é palco de espetáculos e eventos culturais, também é relevante, né? Maravilhoso, sim, né? Rapaz. Você gosta também, né, Henrico? O que você teria para falar do nosso teatro municipal? Nós temos 5 minutos, então conte-nos aquilo que você visualiza enquanto jovem. Rapaz, nossa, espaço maravilhoso, cultural. Eu já fui em vários shows que eu conheci grandes. O Chico César eu conheci lá. Nossa, e ali é um espaço muito bom para usar, assim, que acontece vários eventos culturais, assim, bastante. E tem obras também, né? Aquelas esculturas ali fora. Então. E também falando daquela parte da escola de artes aqui do centro. Sim, sim. A minha identificação é que eu criei lá, porque ano passado eu fiz aula de violão lá. E eu sempre, depois que eu saía da aula, estava acontecendo as aulas de capoeira, então me identificava com muitas oficinas lá. E eu vi que bastante gente de vários lugares, eu acho que cria também um atrativo turístico assim também, e eu acredito bastante nessa parte. Então, por favor, nesses minutinhos que nos resta, que agora deve ser 2 ou 3,5, 3 ou 3,5, Gustavo, deixa sua mensagem final para que as pessoas conheçam o nosso patrimônio cultural, os equipamentos turísticos de Osasco, que nós temos o borboletário também, que é um equipamento maravilhoso, né? Perfeito, né? Os olhos do Henrico até brilham quando a gente fala. Falamos, então, do calçadão do Museu do Bonfim, da Capelinha, lá na Helena Maria. Falamos da Ponte Metálica, falamos lá quando o Setter fez o podcast, né? Que é o viaduto metálico Reinaldo de Oliveira, que foi o primeiro dentista. Sim. Falamos do Museu Dimitri Sansou de Lavaux, da biblioteca, da Escola de Artes, né? Da primeira farmácia. Da primeira farmácia, Pedro Fioretti, olha que bacana, né? Então, deixe-nos as suas considerações finais. Bom, Osasco tem muita coisa, tem muita história, tem muito que se visitar, né? E quando as pessoas disserem agora, vamos a Osasco, vão ao Calçadão, como o Cachorro Quente também, vai até o Bonfim, procura a gente lá, a gente está desenvolvendo um trabalho bem legal que já tem algum tempo, né, que é justamente a criação de um roteiro turístico ali no bairro do Bonfim. Então a gente trabalha tanto a questão do patrimônio ambiental, desde lá da praça nas Nações Unidas até o patrimônio histórico. Então, falando desde da ideia
da colonização mesmo, né, com o patrimônio ambiental, como essas rotas eram utilizadas, até a vinda dos italianos para cá, do Antônio Agu, dessa classe operária que vem para cá, e também muito sobre essa ideia da arquitetura e a história dessas mentalidades, de como que esse bairro se desenvolve. Acredito que em pouco tempo a gente já vai estar conseguindo implementar, então vai ser um roteiro, inclusive, de guiamento autônomo. Então, os nossos alunos eles estão desenvolvendo um site. Dentro dessa plataforma vão existir as informações e a pessoa simplesmente vai apontar o celular para a placa e o imóvel e o próprio roteiro vai estar falando por si só. Que bacana! Então, muito em breve isso já vai estar... A gente vai conseguir fazer isso e venham para Osasco, venham conhecer mais sobre esse patrimônio. Você deixa o seu contato para a gente colocar nas redes sociais, tá bom? É da ETEC. Tá bom, obrigada, Gustavo. Obrigada, Henrico. Henrico, quer uma palavra final? Eu queria fazer um convite para vocês conhecer a magia de Oz, que é diferenciada. Vocês podem... E também queria citar um escritor que infelizmente é reconhecido aqui, mas não é tanto assim como deveria ser, que é o Ricardo Dias, que é um escritor que ele escreveu o livro História da Comunidade da Cultura Negra de Osasco, que é muito importante, tá? A cultura negra de Osasco, a gente vê bastante a imigração italiana, né, aqui em Osasco. Isso. Armênia. A cultura negra, os povos originários de Osasco, que é muito importante também para... Muito obrigada, viu? Que tem muita história. Que ótimo, viu? Tem mesmo, viu? Muito obrigada a vocês. E vamos fazer história. Vamos participar desse roteiro, viu, gente? Obrigada. Gostou do nosso conteúdo? Ele está sendo tratado com muita atenção e carinho. Tudo isso para prepará-lo bem para a primeira Conferência Municipal de Turismo. Não se esqueça, dia 27 de setembro, das 8h30 às 13 horas. Contamos com você. Contamos com a sua participação. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe.